Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 4. Nós vamos ler dois versículos, versículo 3 e versículo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 3 e verso 4. A palavra de Deus diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Amém. Pai, obrigado mais uma vez, estamos juntos na Tua casa, segunda vez nesse dia que aqui nos reunimos e temos o privilégio de estar diante da Tua palavra para ouvirmos aqui a Tua voz, que é aquilo que realmente importa e nos interessa nesta hora. Nenhum de nós veio aqui ouvir histórias humanas, doutrinas de homens, filosofias do mundo. Não é esse o nosso interesse, mas sim ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor falando ao nosso coração, nos conduzindo, nos mostrando a verdade, nos livrando de todo erro e de todo engano. Que o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que é necessário, através do Espírito Santo, fala conosco o que precisamos ouvir. Para isso também entrego mais uma vez minha vida em Tuas mãos, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra, debaixo deste poder e autoridade, para que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço, orando aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, nesse pequeno texto que a gente leu, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele fazendo um pedido de oração. De manhã nós falamos também a respeito de uma oração, de um plano que o apóstolo Paulo tinha, e pediu também a oração da igreja. E aqui mais uma vez o apóstolo pede que os irmãos orem por ele, que os irmãos façam oração da igreja pelo ministério de Paulo, para que ele pudesse ministrar a palavra que foi a ele revelada. A oração de Paulo não é para que ele tenha sucesso ou para qualquer outro motivo pessoal, mas o que ele pede à igreja que ore por ele é para que a palavra que Deus deu a ele possa alcançar mais pessoas. Este é o motivo da sua oração. E Paulo, ele tinha muito conhecimento de Deus, ele tinha muitas experiências com o Senhor. A Bíblia narra todo momento, os momentos em que ele viu Jesus face a face, momentos em que ele ouviu do Senhor, momentos em que ele foi arrebatado, como ele mesmo diz, e tudo isso gerava nele uma intimidade muito grande com Deus, tinha muito conhecimento. Paulo sempre foi um homem religioso, na antiga religião, ele era dedicado também, ele tinha um conhecimento das Escrituras muito grande, mas tudo isso é muito bom, mas nós precisamos do poder de Deus para transmitir a palavra de Deus. Não basta apenas ter conhecimento, é preciso ter intimidade. E o apóstolo aqui está pedindo à igreja que ore por ele, para que ele possa transmitir o conhecimento. E ele usa aqui a expressão abrir porta à palavra. Que a porta seja aberta para a recepção da palavra, para que a palavra não seja apenas pregada, não seja apenas lançada, mas que ela encontre uma porta aberta, para que ela faça efeito na vida daqueles que vão ouvir a ministração da palavra de Deus. Esse é o motivo da oração do apóstolo Paulo. E é por isso, queridos, que nós hoje também precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos do mesmo poder de Deus sobre nós, para nós ministrarmos a palavra. A quem hoje cabe ministrar a palavra? Ao apóstolo Paulo? Não, ele já fez a sua parte. Ele já cumpriu a sua missão. Ele já mesmo disse: completei a carreira. Ele já fez o que era preciso ser feito. Jesus deixou agora essa missão para nós. Somos nós que temos que pregar a palavra. Talvez você diga: isso é com os pastores. Não, a Bíblia não fala dessa forma. Jesus disse a todos os discípulos, aqueles que aprendem com Jesus, que eles preguem a palavra,
que eles possam levar o Evangelho a toda criatura. Então essa é uma função de cada um de nós. Mas da mesma maneira, não basta conhecermos a palavra, precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida para que essa missão seja realmente cumprida. Precisamos ainda que Deus abra a porta à palavra que vamos ministrar. Precisamos ainda de orar e de estar preparados para que isso aconteça, porque sem a inspiração que vem de Deus, a palavra é apenas um discurso. É um discurso que não faz diferença, que não muda a vida das pessoas. A palavra que traz a conversão não é a eloquência do pregador, mas é o poder do Espírito Santo na ministração dessa palavra. E aí, na pessoa mais simples, se ela tiver o poder do Espírito Santo, a porta, a palavra será aberta e ela cumprirá o seu propósito. É por isso que Deus mesmo diz em sua palavra que ela não volta vazia, que ela cumpre os propósitos quando ela atinge o objetivo e o alvo. E essa era a razão da oração que Paulo pedia a esta igreja, que eles orassem por ele. Então, como é que nós também podemos experimentar este mesmo poder, esta mesma inspiração, para que a nossa pregação também seja eficaz? Primeiramente, você precisa se conscientizar que você precisa pregar. Você não está aqui apenas para ouvir. Ouvir é muito bom, ouvir é essencial. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da pregação. É uma boa parte, é algo muito importante. Mas uma vez que eu ouvi, uma vez que a fé chegou ao meu coração, agora cabe também a mim compartilhar daquilo que eu tenho recebido de Deus, daquilo que eu conheço. Então veja, não são os pastores que vão levar e propagar a palavra, mas você precisa levar e propagar a palavra. Você aqui é instruído, você aqui recebe a palavra para que você seja um instrumento de propagação daquilo que você recebe. E através de cada um de nós, o alcance vai ser muito maior. Eu, o pastor, os pastores, temos alcance limitado. Embora com a internet, haja um grande alcance hoje em dia, mas ainda assim é limitado. Agora, aqueles que ouvem a palavra podem reproduzi-la, podem multiplicá-la, podem semear esta semente também, e essa é a função de todos nós. Então, primeira coisa a entender é o conceito que Paulo apresenta aqui no versículo 4. Ele pede oração e ele diz assim no verso 4: para que eu o manifeste como devo fazer. Ele diz: eu quero que vocês orem por mim, para que eu possa falar dos mistérios de Cristo, que a palavra encontre uma porta aberta, para que eu fale dos mistérios de Cristo, para que eu o manifeste. E aí o que ele diz no final? Como eu devo fazer. O que é dever? Dever é uma obrigação, irmãos. Hoje a gente não gosta muito dessa palavra. A gente não gosta muito de saber que temos obrigações. Nós queremos pensar que tudo hoje em dia é voluntário, que a gente faz se quiser e a hora que quiser. Mas não é esse o conceito bíblico. O próprio apóstolo Paulo diz isso mais de uma vez. Ele diz: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me orgulhar. Sobre mim pesa esta obrigação. São os termos que ele utilizou. E aqui mais uma vez ele faz esta afirmação: eu vou manifestá-lo como eu devo fazer. É um dever, não é um favor. Não estou fazendo um favor para Deus, não estou fazendo uma concessão, eu estou cumprindo um dever. E esse dever não é só de Paulo. Como eu disse a você, usando outros textos e princípios bíblicos, este dever é de cada um de nós. O que precisamos é nos conscientizar desse dever e não passar a nossa tarefa para outros. A gente acaba transferindo para outros a responsabilidade que é nossa.
Deus está, através desse texto, nos chamando à responsabilidade individual de cada um de nós, que ouve a palavra, que recebe a palavra e que agora precisa passá-la adiante. Isso é um dever. Então, se é um dever, eu preciso fazer. Mas, ao mesmo tempo, se eu preciso fazer, eu preciso da unção para fazer. Eu preciso do poder de Deus sobre a minha vida para fazer. Eu preciso da influência do Espírito Santo, pela qual o apóstolo Paulo ora, que Deus abra a porta, que Deus ministre através de mim. Então Deus é a fonte da unção que nós precisamos para cumprir o dever. Eu tenho um dever, mas esse dever não depende só de mim ou da minha vontade, mas depende também da unção e da capacitação de Deus sobre a minha vida. Então é isso que nós precisamos buscar. E quem é a fonte de tudo isso? A fonte é Cristo. Veja, ele próprio disse lá no Evangelho segundo João, no capítulo 7, no versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Jesus? Como diz as Escrituras? Você acredita nele? Então do seu interior fluirão rios de água viva. Está fluindo aí, meu irmão? E aí, o que você responde? Está fluindo? Esse rio está fluindo? Ou esse rio está estagnado? Ou você montou uma barragem nesse rio? Você represou estas águas? Porque é Jesus quem está falando. Se esse rio não está fluindo, ou ele está mentindo, ou eu de alguma forma falhei. Eu de alguma maneira bloqueei. Porque a fonte é Jesus. E ele disse que quem crer em mim, ele não falou quem realizar algum trabalho, quem fizer alguma especialização, quem fizer algum curso. Ele disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão. Flui de mim para fora. Há uma fonte a jorrar. É assim que Jesus define. Então, ele é a fonte de toda a unção que eu preciso. E ele é a fonte de toda a capacitação que eu também preciso. Vamos ler o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11, no versículo número 23. Marcos, capítulo 11, versículo número 23, está escrito: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está ensinando que a nossa fé, ela é um instrumento para superar dificuldades, superar barreiras. O monte que se levanta, o monte que eu construo, a barreira que se levanta diante de mim. Jesus diz: você já tem o que é preciso para superar essa barreira. Você já tem o que é necessário, a fé. A fé, você crer. Se você crer, do seu interior flui rios de água viva. Está fluindo. Se você crê, você tem fé. Se você tem fé, você remove montes. Então você consegue tirar obstáculos da sua frente. Então o mesmo Jesus que faz fluir rios de água viva, ele também faz com que obstáculos sejam removidos e ele te capacita a cumprir a missão que Deus te deu. Deus não nos chama para coisas impossíveis, irmãos. As coisas impossíveis quem faz é Deus. O que Deus nos chama para fazer é possível ser feito. Aí você diz: mas eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. É possível ser feito, desde que você creia. Desde que você tenha fé, montes serão removidos, barreiras serão superadas. Do seu interior fluirão rios de água viva, desde que o Espírito Santo flua através de você. Para isso não é necessário grandes estudos, não é necessário grande ciência, é necessário crer. Como Jesus disse: crê, o que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirá. O Espírito Santo flui em nós, quando nós simplesmente abrimos a boca. Abra a boca, a Bíblia diz, e eu te encherei.
Abra a boca e eu coloco as palavras na tua boca. Jesus disse aos discípulos: o Espírito Santo te fará lembrar de tudo aquilo que foi dito. Então, quando você prega, você é um instrumento do Espírito Santo. Não é você o pregador, você é o instrumento. Através de você flui a palavra. Mas isso é preciso ser feito debaixo desse poder. Por isso Paulo pedia à igreja essa oração. Ele é Paulo, você diz, o grande Paulo, o pregador, o que conhece as Escrituras desde pequeno. Mas ele precisava da oração da igreja. Ele precisava do poder do Espírito Santo. Ele precisava desse fluir. Essas coisas são necessárias para que a palavra realmente, a porta se abra e ela seja eficaz. Então, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Seja o instrumento. Não se preocupe com o que você vai dizer. Apenas abra a boca e Deus vai colocar as palavras. Deus vai fazer de você o instrumento que Ele quer usar. E veja o que diz a Bíblia também lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 50. Vamos ler aqui Isaías capítulo 50, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz: o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Veja as palavras de Isaías. O mesmo Isaías que lá no início do seu livro, no seu encontro com Deus, diz: eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus tocou Isaías com a brasa, Deus transformou a vida dele e ele se tornou um instrumento útil. E agora olha o que ele pode dizer: recebi língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Os cansados e sobrecarregados estão vivendo por aí, não estão, irmãos? E o que nós fazemos? Levamos a boa palavra ao cansado. Você lembra o que Jesus disse quando abriu a Bíblia na sinagoga em Nazaré e leu o profeta Isaías no capítulo 61? Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas. Foi para isso que nós fomos chamados por Deus. Salvos para habitar no céu, mas enquanto não vamos para o céu, pregamos aos cansados. Enquanto não vamos para o céu, pregamos a boa nova. Anunciamos as boas novas de Deus, no poder de Deus, porque Ele diz: o Senhor me deu essa língua de eruditos. O Senhor me deu essa capacidade. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu os ouvidos. Agora olha o que Ele diz no final: eu não fui rebelde, não me retraí. Deus nos dá os dons e às vezes nós somos rebeldes, nós nos retraímos. Às vezes nós deixamos de fazer o que deveria ser feito. É dever, lembra do que Paulo falou lá? Eu devo fazer. E a gente deixa o dever de lado. A gente deixa de fazer o que deve fazer, ou seja, a gente faz exatamente o que Isaías diz não pode ser feito. Ele diz: eu não fui rebelde, eu não me retraí. E muitos de nós estão sendo simplesmente rebeldes, porque não estamos apenas obedecendo. E aí ele não está dizendo que você tem que fazer um seminário, que você tem que virar um erudito, que você tem que virar um teólogo. Ele está só dizendo que você precisa ser um instrumento. Porque você vai pregar, não é a um teólogo, você vai pregar a um cansado, a um sobrecarregado. Como disse Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, para levar libertação aos cativos. É para essa pessoa que você vai pregar. Então você não precisa de grande conhecimento teológico, mas você precisa conhecer o teu Senhor. Você precisa conhecer o que Ele fez por você, como Ele te perdoou, como a misericórdia dEle agiu sobre você, como a graça te alcançou. É só isso que você precisa conhecer. E é isso que você precisa transmitir às pessoas. Veja, Isaías também diz no capítulo 35, voltando um pouquinho atrás,
Isaías 35, versículo 5 e versículo 6, olha como o profeta diz: olha, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ele fala de algo que o Senhor fará através da palavra. Tudo Deus faz através da palavra. Você já pensou nisso, irmãos? Como é que Deus criou o mundo? Ele trabalhou com suas mãos? Não. Ele usou a palavra. A Bíblia diz que ele falou: haja luz e houve luz. Deus trabalha com a palavra. E é pela palavra que corações se convertem. É pelo ouvir da pregação que a fé é gerada no coração. É pela palavra que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é essa palavra que Deus nos confiou. A nós foi confiada a palavra da verdade, como diz a Bíblia. Então, somos nós quem devemos propagá-la, somos nós quem devemos pregá-la. E isso é feito através do poder. Mas que poder? Poder que você já tem. Lembra você mais uma vez João 7, você crê em Jesus? Creio. Do seu interior fluirão rios de água viva. O poder já está aí, a água já está fluindo. Olha o que Paulo diz em Romanos. Romanos agora no capítulo 8, vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha o que ele está dizendo: o poder do Espírito Santo. Se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o poder da ressurreição entre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Em todo crente, a Bíblia diz, habita o Espírito Santo. Habita ou não, irmãos? Nós somos templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz, então ele já habita. Ele não vai vir, ele já está. E ele já está fluindo. O que eu preciso é quebrar a barreira. O que eu preciso é derrubar a barragem. Eu construí uma barragem no fluir do Espírito. Essa barragem precisa ir abaixo para que eu seja a língua de erudito que Isaías entendeu, para que eu seja o instrumento que Deus levantou e possa fazer ele, através de mim, a sua vontade e a sua obra. Então não há limites para o agir de Deus, porque ele age no poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Poder da ressurreição, queridos. Isso é algo muito forte. Então, Deus, ele faz assim. E a oração de Paulo, que ele pede à igreja, ela foi atendida. Vamos a Romanos agora, capítulo 15. Vamos ver aqui o versículo 19. Olha só o que Paulo diz. Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Aquilo pelo qual ele orou e pediu oração lá aos Colossenses, estava se cumprindo ao longo do seu ministério. Por que Paulo foi tão frutífero no seu ministério? Porque ele pregou, pessoas ouviram e se converteram e foram transformadas pelo poder de Deus. E aqui ele vai dizer realmente o que aconteceu: sinais, prodígios, poder do Espírito Santo, tudo isso para a divulgação do Evangelho. Então a oração para que a porta da palavra fosse aberta foi uma oração eficaz e que atuou na vida de Paulo para que ele fosse quem realmente ele era e tivesse o êxito que ele teve ao longo do seu ministério. Então fica para nós aqui a lição. Como é que eu devo pregar então? Como é que eu devo fazer aquilo que eu devo fazer? Como é que eu posso obedecer a esse chamado que Deus fez para mim? Vamos voltar lá ao texto aos Colossenses, no capítulo 4,
E vamos começar a ver o que Paulo fala a respeito de como nós devemos pregar. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Eu já sei que devo fazê-lo debaixo do poder do Espírito Santo. Já sei que devo fazê-lo no fluir do Espírito Santo sobre a minha vida. Aí agora o que ele diz no verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo diz que devemos pregar com palavras temperadas com sal. Agradáveis no sentido de ter um bom paladar. Não é palavra agradável para agradar o coração do outro, porque muitas vezes a pregação não será assim. A pregação confronta o homem exatamente como faz o Espírito Santo, que a Bíblia diz, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento muitas vezes é duro de se ouvir. Convencer-me de que sou um pecador, convencer-me de que estou errado, ser convencido de que sou pecador e errado é algo que não é agradável. Mas Paulo diz que a pregação, que a palavra deve ser temperada com sal. Ou seja, ela deve ser no fruto do Espírito Santo, para que ela cumpra o propósito de Deus através da pregação, para que a gente saiba responder a cada um. A cada um que perguntar, a cada um que questionar, que a palavra esteja prontamente nos nossos lábios, como um sal que torna o tempero agradável daquilo que está sendo servido. Então o sal, ele pode temperar. O sal é usado para curar algumas vezes, o sal é usado para preservar, para não deixar estragar. Tudo isso está embutido nesse sentido. E Paulo diz, a sua palavra, a nossa palavra, ela deve ser assim temperada, para que ela produza os efeitos que Deus deseja. Não é apenas para ofender, não, mas é para curar, é para preservar, não é para estragar a pessoa. Embora a palavra seja dura, ela serve para preservar a alma daquela pessoa. Ela serve para salvar e não para destruir. Ela serve para levantar. No momento em que a pessoa entende aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Que Deus nos dê sabedoria, e isso é fruto do Espírito Santo. A palavra temperada com sal é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, eu preciso, olhando para esse versículo que a Bíblia nos chama a atenção, nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Porque através das nossas palavras, nós podemos levantar e podemos abater. Nós temos que tomar cuidado com a arma que nós temos, que é a nossa língua. Não é verdade, irmãos? A Bíblia coloca isso em alguns momentos, de que a nossa língua se torna uma arma. E Paulo diz, a nossa palavra deve ser temperada com sal, para que a nossa palavra não chegue só no coração dos ouvintes, mas que ela também possa preservar. Como o sal preserva algo de se estragar, que a palavra que saia da nossa boca possa preservar as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Agora, para isso, há um outro componente que Isaías também nos ensinou. Para que você pregue, a boca tem que estar limpa. Isaías estava preocupado quando recebeu o chamado de Deus, porque reconhecia que a sua boca era suja. Reconhecia que ele vivia no meio de gente que tinha a boca suja e que ele também, por viver naquele meio, acabava agindo como essas pessoas. E aí o que a Bíblia vai dizer para nós é que para que a gente pregue, a boca precisa estar limpo. E quem foi liberto por Cristo tem a boca limpa. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, voltando lá ao profeta, no capítulo 6, aonde encontramos o seu encontro com Deus. Em Isaías, no capítulo 6, do versículo 5, ele diz, então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado
o teu pecado. Olha a experiência que ele teve. Ele reconhece a sua dificuldade com a boca, ele reconhece o seu pecado, mas Deus mesmo providencia a solução e a cura. O anjo do Senhor pega uma brasa no altar, toca nos lábios de Isaías, e o que Deus diz a ele: tua boca ficou limpa, teu pecado foi perdoado. Então, queridos, para que a gente pregue a palavra, a gente precisa também cuidar da nossa boca, não é? Imagina o caso em que você vive falando besteira e palavrão por aí, e depois você vai pregar para alguém. Será que alguém vai ouvir a sua pregação? Será que alguém vai dar ouvidos ao que você está dizendo? Aquele que cansa de ouvir você falando as piores coisas, né? Com a boca mais suja que tem, será que ela vai dar algum ouvido ao que você está falando? Então, certamente, a boca suja é um grande impedimento para a pregação do Evangelho, queridos. E outra coisa que a Bíblia nos chama a atenção para fazermos quando estivermos pregando, como disse Paulo, palavra temperada, com cuidado de não apagar a chama de ninguém. O profeta Isaías também diz, no capítulo 42, no versículo 3, e essas palavras depois se aplicaram a Jesus, porque é um anúncio de como seria o Messias. Ele começa dizendo: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em que minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Tudo isso se refere ao Messias. Agora olha o que diz o verso 3: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Jesus trouxe palavras muitas vezes duras, palavras muitas vezes incompreensíveis para alguns de coração fechado, mas a Bíblia diz que ele não veio para apagar a torcida que fumega, ele não veio para esmagar a cana quebrada. E a cana quebrada, a torcida que fumega, é o símbolo daqueles que hoje estão vivendo nesse mundo completamente sem Deus, completamente feridos, machucados, não é? E a Bíblia diz que Jesus não veio para machucar mais, não veio para pisar, não veio para espizinhar. E assim também nós devemos fazer quando pregarmos a palavra. Quando pregarmos a palavra, a nossa palavra não é para trazer peso sobre as pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. A palavra é para trazer a verdade. O Espírito Santo é que pega essa verdade pregada e transforma na vida daquela pessoa, convencendo aquela pessoa. Mas muito cuidado para que você, no seu desejo de pregar, não acabe sendo alguém completamente antagônico ao princípio do Evangelho que Jesus veio pregar. E acabe apagando torcida que fumega. Sabe o que é a torcida que fumega? É aquele paviozinho que sobra no lampieiro, né? Que está já apagando, que já não tem mais como acender, está só fumegando ali, né? Ainda tem ali uma fumacinha saindo, mas a chama já está completamente apagada. Ele diz: eu não vim para apagar isso de vez, pelo contrário, eu vim para acender essa chama. Eu vim para reacender esse foguinho que já está lá quase acabando. Eu não vim esmagar a cana que já está quebrada. Eu preciso restaurar essa cana. Então, a palavra que você vai pregar, ela precisa ser assim. A palavra que você vai pregar para alguém a quem você tem visto na miséria espiritual, a quem você tem visto morto nos seus delitos e pecados, não é para apagar essa chama e nem para quebrar essa cana que já está quebrada. Essa palavra é para restauração. Irmão, sabe qual é um problema muitos de nós têm? A gente quer exortar só. Deixa a exortação com os pastores, tá bom? Deixa os pastores, né, pastor? Deixa a gente exortar, a gente leva essa culpa, a gente leva essa carga, tá? Mas você não é para exortar ninguém, não. Você é para pregar a palavra. Você é para pregar aquele que está fraco. Você é para pregar para não apagar a torcida que fumega, para não esmagar a cana quebrada. Deixa a exortação com os pastores. Deixa que a gente corrige, deixa que a gente fala, e às vezes é mal visto, ou até falam mal, não importa, a gente paga o preço, mas você não. Você prega a palavra.
você faz o que tem que ser feito no poder do Espírito Santo, como o Senhor tem dito, cumprindo o seu dever, fazendo o que você precisa fazer. E fale diretamente, fale a verdade. E aí sim, as palavras mais duras que nós vamos proferir são como Jesus proferiu. Sabe para quem foram as palavras mais duras que Jesus proferiu? Não foi para o pecador. Ele não achincalhou nenhuma prostituta. Ele não achincalhou nenhum ladrão. Ele não falou mal para os pecadores, mas ele falou as palavras mais duras para os religiosos. As palavras mais duras que Jesus pregou foram para os fariseus, a quem chamou de raça de víboras. Jesus falou que eles eram assim. Por quê? Porque era uma religiosidade que não produzia nada, nem na vida deles, nem na vida dos outros. Era algo que não produzia absolutamente nada. E eles sim foram foco de palavras duras de Jesus. Porque eles não eram cana quebrada, nem torcida que fumega. Pelo contrário, eles eram pessoas que se achavam muito fortes, muito superiores a todos os outros. E foi a esses que Jesus fez questão de mostrar quem são. E isso também nós até podemos fazer. Vamos ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 8, aprendendo com Jesus, no versículo 44. Olha só o que Jesus diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Caramba, Jesus pegou pesado, hein? E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ele está dizendo aqui a um grupo de pessoas que eles eram filhos do diabo. Palavras duras, não é? Mas sabe para quem ele pregou isso? Para quem era religioso. Para quem achava que não precisava de Jesus. Para quem achava que não precisava de Deus, porque estava contente com o seu próprio comportamento. Para quem olhava para si mesmo e se achava bom, não sou tão pecador quanto os outros. Foi para esses que Jesus deu as suas palavras mais duras. Então, amados, quando o nosso objetivo é glorificar a Deus e não a nós mesmos, aí sim talvez a gente possa dar até uma palavra de disciplina, cheia de poder para despertar e salvar. Mas isso tem que ser feito no poder do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo. Como diz a Bíblia, não é por força nem por violência, não é por imposição, mas é no poder de Deus que a palavra precisa ser pregada. Então o que fica para nós? Use o sal. Use o sal. Jesus não disse: vós sois o sal da terra? Você é sal. Então você já tem o que é preciso. Você já tem o Espírito Santo. Ele flui em você. Você é sal, você pode salgar, você pode curar, você pode preservar, você pode dar sabor à vida de pessoas. Então que a nossa palavra seja assim, temperada com sal. Mas muitos de nós não chegaram nem nesse ponto, porque só falam para se lamentar, só falam para se queixar, só abrem a boca ao invés de para glorificar, se queixar da vida e de Deus. Você ainda está muito aquém do que precisa, irmão. Você precisa começar a pregar a palavra. Você precisa começar a obedecer a Deus, a fazer o que Ele mandou ser feito, a limpar a boca, limpar o coração, para começar a obedecer o que é necessário ser feito. E aí sim, como Paulo diz, ele vai falar de Deus, porque isso é um dever. E aí a gente vai falar também por Deus, cheios do Espírito Santo. E assim eu termino lendo contigo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos, no capítulo 11, no versículo 15 e no versículo 16, está escrito assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre as pessoas como fruto da pregação da palavra. Não é uma mágica, não é um espetáculo, mas é fruto do convencimento, porque é Ele quem convence. E essa é a ação principal do Espírito Santo, é converter gente
é transformar vidas. Essa é a ação principal. E o instrumento somos nós. Que a gente ore, talvez até uns pelos outros, para que a porta, a palavra, seja aberta e a gente possa cumprir o nosso dever diante do Senhor. Amém, meu irmão? Vamos orar por isso? Vamos orar juntos agora? Fala com Deus. Abre teu coração para Deus agora. Se você não tem cumprido essa missão, se você não tem pensado no Evangelho como uma missão também para você, mas apenas como um meio de Deus te dar alguma coisa, corrija isso enquanto é tempo. Se conscientize da missão, se conscientize do que Deus te deu para fazer e ore por isso, para que o Senhor derrame sobre nós sempre dessa ousadia que vem através do Espírito Santo, que vive em nós, que habita em nós, que flui em nós. Como diz a Bíblia, Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu o Espírito Santo, irmãos, para que a gente tenha ousadia, para que a gente faça o que precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, eu oro juntamente com meus irmãos agora, pedindo ao Senhor que manifeste o teu Espírito de maneira poderosa sobre a vida de cada crente nesse lugar, para que sejamos instrumentos do Senhor, não apenas pessoas que se reúnem aqui na expectativa de receber alguma coisa, como tantas multidões foram atrás de Jesus com esse mesmo sentimento, mas agora, como discípulos, possamos ter noção da missão e fazer e cumprir aquilo para o qual fomos chamados. Oramos, Pai, te pedindo que o Senhor abra a porta à palavra, que o Senhor dê oportunidade para cada um dos meus irmãos aqui, para multiplicar aquilo que tem ouvido na igreja, aquilo que tem recebido na escola bíblica, uma oportunidade de multiplicar a tua palavra, porque essa função é nossa, não podemos delegar a outros. Fala conosco, Pai. Usa a vida de cada um dos meus irmãos. Levanta aqui pregadores da palavra, que talvez nunca estejam num púlpito, mas que estarão pregando ao cansado, ao sobrecarregado, aquele que está quase apagando, aquele que está quebrado. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo e a tua igreja. É o que eu te peço orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.